Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós resolveremos questões da banca IBFC, a banca que vai organizar o concurso dos Correios. Então, se você vai prestar esse concurso, esse vídeo aqui é para você. Então, já deixa seu like e se inscreve aí no canal para apoiar o nosso projeto, né? Então, vamos lá, sem mais demoras, nossa primeira questão. A banca IBFC aí da Prefeitura de Fortaleza, uma questão bem recente. Durante a vida, tive muitos medos, então consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele, um parente meu. Achei muito, e desisti das, Pessoal, aqui diversos conceitos serão envolvidos, diversos tópicos, diversos conteúdos de português serão necessários para que nós possamos responder essa questão de forma correta, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos saber se o correto no primeiro tracinho é colocar assistia ou assistia a. E para isso, nós precisamos revisar um conceito de verbos. E que conceito seria esse? É o conceito da transitividade verbal. Pessoal, existem alguns verbos esses que são chamados de nocionais ou significativos, que eles podem ou não precisar de um complemento para fazer sentido completo dentro de uma oração, dentro de uma frase, tá? Então, veja bem. Para os verbos que não necessitam desse complemento, nós chamamos de verbos intransitivos. Então, por exemplo, imagine a seguinte oração. O meu filho nasceu. Qual é o verbo que está aí dentro dessa oração? É o verbo nascer. E veja que o nascer, por si só, já faz sentido. Não há necessidade de que você coloque um complemento após esse verbo para que você entenda que alguém nasceu. É um verbo que, por si só, já tem o sentido completo. Então, esse verbo é chamado de verbo intransitivo. Do outro lado, da outra parcela da moeda, nós temos os verbos que são chamados transitivos. Esses verbos, diferentemente dos verbos intransitivos, necessitam de um complemento para que eles tenham sentido. Então, veja, imagine a seguinte frase. Eu ajudo. Mas espera aí, essa frase está muito aberta, está muito vaga. Vocês concordam? E é isso mesmo. Por que ela está tão aberta, está tão vaga? Porque o verbo ajudar, ele é um verbo transitivo. Então, ele necessita de um complemento para que tenha sentido. Um sentido completo, tá? Então, por exemplo, eu ajudo os meus pais. Então, veja. Aqui, quem ajuda alguém. Aí sim vai fazer sentido completo. Eu ajudo os meus pais. Tá? Então aí, veja que o verbo necessitou de um complemento verbal para fazer sentido completo. E aí, dentro dos verbos transitivos, nós temos dois tipos. Os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. No caso dos verbos transitivos diretos, não há necessidade de um elo de ligação entre o verbo e o seu complemento, tá? Então, veja o exemplo de ajudar. Quem ajuda alguém. Veja que não há necessidade de um termo intermediário que fique entre o verbo e o seu complemento. Então, eles são chamados de verbos transitivos diretos e o seu complemento é chamado de objeto direto, tá? E o outro tipo de verbo transitivo, que é o transitivo indireto, esse sim necessita de um elo de ligação entre o verbo e o seu complemento, tá? E aí, que elo de ligação é esse? São as preposições. Então, vejam que aqui o verbo assistir, ele tem dois sentidos. No primeiro sentido, ele vai ser transitivo direto. Não vai haver necessidade de colocar após ele a preposição a. Já no segundo sentido, ele vai ser um verbo transitivo indireto. E aí ele vai necessitar dessa preposição, tá? Então, veja. O verbo assistir, quando no sentido de ajudar, por exemplo, eu ajudo os meus pais, eu assisto os meus pais. Quando ele tiver esse sentido, assistir, sentido de ajudar, ele não vai necessitar de complemento. De complemento não, de preposição. Tá? Então, nesse caso, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto. Ele não vai exigir uma preposição entre ele e o seu complemento, tá? Agora, quando o verbo assistir tiver a noção de ver, de observar, por exemplo, eu assisto a vários shows de televisão. Veja, aqui assistir não tem sentido de ajudar, mas tem sentido de ver.
Assistir no sentido de observar. Nesse caso, assistir vai ter classificação de verbo transitivo indireto. E aí ele vai ter a necessidade de existir uma preposição após ele. No caso, após ele e antes do seu complemento. Tá? Então, por exemplo, eu assisto a preposição vários programas de televisão. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Assistir no sentido de ajudar, verbo transitivo direto, não há preposição após ele. Assistir no sentido de observar, de ver, né? Verbo transitivo indireto. Aí vai haver necessidade de haver uma preposição após ele. Então, vamos aqui para o contexto da nossa oração. Durante a vida, tive muitos medos, então consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele ajudou um parente meu. Ele ajudava, no caso. Ele assistia. Então, veja que pelo contexto aí, a gente percebe que aí o assistir tem sentido de ajudar. E nesse caso, ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto. E aí, já podemos eliminar de cara a letra B e a letra D. Porque aqui eles apresentam a preposição. Então, eles não apresentam sentido de ajudar, eles apresentam sentido de ver, de observar. Tá? Então, letra B já podemos eliminar de cara e a letra D também. Perfeito. Já na próxima palavra, veja que o conhecimento envolvido aqui é o conceito do uso do hífen. Tá? Então, vejam, a gente foi para o conceito de verbo, transitividade verbal, e agora veremos hífen. Essa é a importância de revisar e estudar por questões, porque uma única questão faz você aprender e fazer sua mente trabalhar de forma que você acaba revisando vários e vários conceitos de português, tá? Então, vamos lá. Como é que se escreve antiético? Separado, com hífen ou junto? Pessoal, revisãozinha básica aqui de hífen. Como é que funciona o uso do hífen? A regra geral diz que se a última letra do prefixo e a primeira letra do radical forem diferentes, eles ficam juntos. Ou seja, os opostos, os diferentes, se atraem. Porém, se a última letra do radical e a primeira letra do... Se a última letra do prefixo e a primeira letra do radical forem iguais, então os iguais se repelem. É que nem na física, tá? Positivo com positivo, eles não se juntam, eles se repelem. Então, se a última letra do prefixo for igual à primeira letra do radical, eles vão ficar separados pelo hífen, tá? Então, por exemplo, imagine a palavra micro-ondas. Micro. E aqui o micro é o quê? É o prefixo, tá? Micro-ondas. É assim que se escreve a palavra micro-ondas. E por quê? Porque, veja, a última letra do radical é a letra O. É a letra O. E a primeira letra, a última letra do prefixo, pessoal, o que fica na frente é o prefixo, tá? A última letra do prefixo é O. E a primeira do radical é o quê? É O também. Então, a regra geral diz que, quando isso acontece, você coloca um hífen entre esses termos, entre o prefixo e entre o radical, tá? Porém, no caso de antiético, veja que aqui, anti, que é o nosso prefixo, termina com a letra I. Já ético, que é o nosso radical, termina com a letra E. Pessoal, essas palavras, essas letras, na verdade, elas são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, como é que deve ficar esse termo? Junto ou separado por hífen? Pessoal, junto, lembra? Os opostos, os diferentes, se atraem. Os iguais se repelem, tá? Então, já podemos aqui eliminar de cara a letra C. Agora nós temos só duas opções, a letra A e a letra E. Então, veja, aqui, o que é que vai envolver? Quais conhecimentos de português serão envolvidos para a gente descobrir qual é a alternativa correta? É o conceito de homonímia, homônimos. E aí, vejam bem, o que seria um homônimo? Uma palavra homônima. Veja, existem 3 tipos de homônimos. Os homônimos perfeitos, os homônimos homófonos e os homônimos homógrafos. Os homônimos perfeitos são palavras cuja pronúncia e cuja escrita são exatamente iguais, porém possuem significados diferentes. Quer um exemplo? A palavra manga. Veja, pessoal, isso aqui é a manga da minha camisa, tá? Veja,
A manga, nesse caso aqui, nesse contexto, é a parte de uma vestimenta. É uma parte aqui da minha camisa, tá? Porém, a manga fruta é uma fruta. Veja, a escrita é a mesma, a pronúncia também. Porém, a depender do contexto, os significados são diferentes. É um exemplo de palavra homônima perfeita. Os homônimos homógrafos, veja, homógrafo, grafo, escrita. São palavras cuja escrita é igual, porém a pronúncia é diferente. E os homônimos homófonos é o contrário. A pronúncia é igual, exatamente igual, porém a escrita é diferente. Que é o caso aqui da palavra seção. A palavra seção, ela apresenta 3 homônimos, homófonos. Veja, o primeiro homônimo homófono, que envolve essa palavra aqui, é seção, começando com S, e no meio dela, 2 S's. Veja. Seção. Perfeito? O segundo homônimo, homófono. Seção. E o terceiro, seção, começando com C. Vamos lá entender o que é que significa cada um. Pessoal, seção com C e 2 S's, que é esse aqui, o que é que ele significa? E outra coisa, pessoal, vejam que as escritas aqui de cada um são diferentes, né? Porém, a forma como eu falo é igual. Mais uma vez, são homônimos, homófonos. A pronúncia é a mesma, porém a escrita ela diverge, tá? Então, veja, seção com C e 2 S's, o que é que ela significa? Ora, imagina, o meu celular, pessoal, é um Samsung S21 Ultra. Vamos supor que eu queira trocá-lo por um iPhone. E esse meu celular antigo, eu não vou me desfazer dele, eu vou dar para o meu filho. Eu vou cedê-lo. Então, veja, a seção, essa seção circulada aí, com C e 2 S's, tem sentido de ceder. Então, veja, quando eu cedo o meu celular para o meu filho, houve a cessão do meu celular. Então, esse seção circulada aí tem sentido de ceder alguma coisa, né? Doar. Essa outra seção aqui, com C cedilha, com S no início e C cedilha no meio da palavra, o que é que ela significa? Seção aqui tem ideia de espaço, de departamento. Então, por exemplo, quando você vai a um supermercado, você vê ali que tem a seção das carnes, a seção das frutas, a seção dos legumes e verduras, a seção dos materiais de limpeza. Então, seção escrita dessa forma tem esse significado, um significado de departamento, de espaço, tá? E o último homônimo homófono é esse aqui. A palavra seção escrita dessa forma, com um S no início e 2 S's no meio. Aqui, pessoal, a seção tem ideia de reunião, de ajuntamento. Então, por exemplo, eu quero assistir um filme no cinema. E aí eu vou para a sessão de filme. Então, sessão é nesse sentido, é reunião. Por exemplo, a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados é uma reunião de pessoas para discutir assuntos legislativos, né? Criar leis, modificar leis. Então, sessão nesse caso aí tem esse sentido de reunião, tá? Então, vamos lá para a nossa frase aqui. Mais uma vez do início. Durante a vida, tive muitos medos. Então, consultei um terapeuta caríssimo. E descobri que, por caridade, ele assistia um parente meu. Achei muito antiético e desisti das sessões. Pessoal, aqui, sessão, dá uma ideia de ceder alguma coisa? Não. Então, de cara, já podemos eliminar a letra E. Nesse caso aqui, seção, tem ideia de departamento, de lugar, de alguma coisa nesse sentido, de espaço? Também não. Aqui, na verdade, seção tem uma ideia de reunião. Você vai se reunir com o seu terapeuta e juntos vocês vão tentar achar a solução para um problema, né? Que é o que o terapeuta faz. Perfeito, pessoal. Então, aqui no caso, seção é escrita dessa forma, com um S no início e 2 S's no meio da palavra. Então, achamos aqui o nosso gabarito, que é a letra A. Perfeito, pessoal. Então, mais uma vez, veja como é interessante esse estudo por questões. Vocês revisam vários conceitos de português
Porque português, pessoal, é isso. São assuntos que você só vai entender quando você vê tudo e vai interligar tudo. É muito lindo a língua portuguesa, né? É muito linda a língua portuguesa. Então, uma única questãozinha simples fez você rever conceitos como conceitos de verbos, né? Transitividade verbal, uso do hífen, que é a ortografia, homonímia, significação das palavras. Perfeito, pessoal. Então, a ideia dessas aulas aqui é isso. Em poucas questões, vocês vão ser capazes de revisar vários conceitos de português, tá? Então, vamos lá. Na próxima questão, nós temos aqui classes de palavras. Será o conhecimento envolvido aqui, tá? Então, vamos lá. Veja, mais uma vez, uma questãozinha aí da prova da Prefeitura de Fortaleza, tá? 2024. Escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Letra A. Os benefícios advindos dessas relações variam. E aqui ele fala que essa palavra destacada é um adjetivo. E de cara eu quero deixar o desafio para vocês. Eu não vou olhar aqui essa letra A agora, vou deixar para o final. O que é que vocês acham? Pausem esse vídeo, botem a cabeça para funcionar e aí vocês tentam responder, tá? Vamos lá, letra B. Nosso círculo íntimo engloba amigos muito próximos. E aí a palavra em destaque é muito e a questão diz que essa palavra é um adjetivo. Mas será que ela é adjetivo mesmo? Pessoal, eu quero analisar aqui com vocês duas palavrinhas além dessa palavra destacada. Pessoal, que palavra é essa aqui? Amigos. Qual é a classe gramatical dela? Veja, o que é um amigo? É o nome que se dá a alguém que tem uma relação de proximidade com você. Alguns com mais intensidade e alguns com menos intensidade, certo? Então, qual é a classe gramatical que é usada para nomear tudo? Coisas, pessoas, animais, objetos, lugares, o quê? Pessoal, é o substantivo, perfeito? Então, aqui eu estou nomeando uma pessoa cuja relação dela comigo é próxima, é de proximidade, é de intimidade, é o chamado amigo. Então, não há dúvidas quanto a isso. A palavra aqui, amigos, é uma palavra cuja classe gramatical é o substantivo. Além disso, essa palavra aqui, ó, próximos. Veja que essa palavra, ela está qualificando amigos, especificando. Não são quaisquer tipos de amigos. São amigos próximos. E qual é a classe gramatical que qualifica, que especifica, que modifica o substantivo? É o adjetivo. Perfeito. Então, aqui, amigos, substantivo. E aqui, próximos, adjetivos. Perfeito? Adjetivos. Só que aí a questão classifica a palavra muito. Muito. E você tem que saber se essa palavra é de fato um adjetivo. Pessoal, vocês concordam comigo que essa palavra muito se relaciona com esse termo aqui, próximos? Porque, veja, não são só amigos próximos, são amigos muito próximos. Então, veja que esse termo, ele amplifica esse adjetivo. Ele está modificando, né? Dando uma intensidade a mais para esse adjetivo. E aí, qual é a classe gramatical que modifica o adjetivo? É o advérbio. Então, essa palavra aqui, em destaque, é um advérbio. Advérbio. Tá? É um advérbio. E aí, vale lembrar que o advérbio, ele se relaciona com 3 classes gramaticais. Por óbvio e pelo nome, eu acho que a primeira vocês já sabem quais são. São os verbos. Afinal, advérbio se relaciona, modifica o verbo. Além disso, acabamos de ver que, além do verbo, o advérbio modifica também o quê? Adjetivo. E, por último, os advérbios também modificam outros advérbios, tá? Então, vamos lá. Letra B está errada. A palavra em destaque, na verdade, é um advérbio. Na verdade, eu vou colocar assim, eu acho que fica melhor, né, pessoal? Aqui de vermelho. Então, aqui não é um adjetivo, é um advérbio. Tá? Letra C. Grupo seguinte inclui pessoas. Pessoal, o grupo, o que é um grupo? O grupo é um amontoado de coisas, ou, nesse caso, pessoas, tá? Então, veja que é o nome que se dá a um amontoado, uma reunião de pessoas, nesse caso aqui.
Então, mais uma vez, qual é a classe gramatical que nomeia coisas, pessoas, objetos, animais e lugares? É o substantivo. Então, na verdade, essa palavra em destaque aí é um substantivo e não um advérbio, como afirma na questão. Então, a letra C também está errada, tá? Que, na verdade, é um substantivo. Substantivo, tá? Letra D. O meio para nos ajudar a reviver a amizade. Aqui diz que é uma preposição. Mas, pessoal, aqui não é uma preposição. Aqui trata-se de um pronome oblíquo átono. Veja, quem ajuda, o verbo ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, aí, eles estão se ajudando, né? O meio para nos ajudar a reviver a amizade. Então, eles estão ajudando a eles mesmos, né? Então, veja que aqui esse pronome oblíquo átono está agindo como um objeto direto. E é isso mesmo, os pronomes oblíquos átomos podem agir como objeto direto, tá? Então, veja que aqui, na verdade, não é uma preposição, é um pronome. Então, letra D também está errada. E letra E, uma verdadeira fonte de felicidade. E aqui a palavra em destaque é verdadeira. E a questão fala que a classe gramatical dessa palavra é advérbio. Pessoal, veja. Essa palavra fonte aqui, ela é um substantivo. Ela está nomeando uma coisa, né? Então, veja, não é qualquer fonte. É uma fonte verdadeira. É uma verdadeira fonte. Quais são as classes de palavras, mais uma vez, que qualificam o substantivo? São os adjetivos. Então, aqui não é advérbio, tá? É um adjetivo. Então, pessoal, por eliminação, nós encontramos a letra A como gabarito. Perfeito? E aí, veja, os benefícios. Benefício é um substantivo. Perfeito? E aqui, vejam que não são quaisquer tipos de benefícios. São os benefícios advindos dessas relações, originados, oriundos dessas relações. Então, veja que esse termo aqui, ele qualifica, ele especifica os benefícios. Então, o que é que vai, mais uma vez, especificar, modificar, qualificar o substantivo? São os adjetivos. E é exatamente isso que a questão afirma, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Perfeito, pessoal? E aí nós vamos para a nossa próxima questão, também da Prefeitura de Fortaleza. Assinale a alternativa que justifica o emprego da crase no fragmento a seguir. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade. E aí, veja, o que é que ele quer? Ele quer saber o seguinte: o que é que vai justificar esse A acraseado aqui? Veja, aqui nós temos um verbo, e esse verbo atender, ele rege a preposição a. Atender. Atender. Opa, ficou feio isso aqui. Atender. A, perfeito? Mas, veja, comunidade é um substantivo. E aí, antes dele, está vindo aqui um artigo a, o artigo definido a, atender a, preposição, mais a, artigo, comunidade. E é exatamente isso a definição de crase. Quando é que o fenômeno da crase vai acontecer? Quando você tiver uma preposição, regida por um determinado verbo, por exemplo, mas após essa preposição, um artigo, tá? Então, quando isso acontecer, vai gerar o fenômeno da crase. E o A vai ficar acraseado, com acento grave. O nome do acento que é usado aqui, que é esse acento agudo invertido, é o acento grave, tá? Então, na verdade, aqui, o que justifica esse acento aqui grave, né, que é a ocorrência da crase, é o encontro de uma preposição, regida pelo verbo atender, mais o artigo definido a, que vem antes da palavra do substantivo comunidade, né? Artigo. Opa. Mais o artigo. Perfeito? E olha aqui a letra A, o que é que fala?
O que é que vai justificar essa crase aqui? Preposição a mais artigo a, tá? Pessoal, essa questão aqui é grátis, foi de graça, tá? Não teve nem graça, né? Então, letra A é o nosso gabarito. Perfeito? E por último, a nossa questão aqui vai envolver conceitos de tonicidade, tá? E regras de acentuação. Então, vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, vocês não podem errar caso caia na prova de vocês, tá? Muito fácil. Vamos lá. Assinale a alternativa que explique a acentuação da palavra acaraú. Primeiramente, o que é que vocês precisam fazer? O que é que eu aconselho que vocês façam? Dividam essa palavra silabicamente. A, K, Ra, U. Tá? Vamos lá. Primeiramente, nós percebemos que a tonicidade recai sobre a última sílaba. Última sílaba. Veja, A, K, Ra, U. Perfeito? Não é à toa que a última sílaba é acentuada. Então, veja que, de posse dessa informação, eu já posso eliminar a letra B. Eu já posso eliminar a letra B. Porque se a palavra não é paroxítona, ela não pode ser acentuada usando como lógica a regra das paroxítonas. Perfeito? E também posso eliminar a letra C. Porque se ela é oxítona, ela também não vai ser acentuada, justificada pela regra das proparoxítonas, tá? Então, vamos lá. Sobra pra gente aqui a letra A, D e E. Veja, todas as oxítonas são acentuadas. Pessoal, essa regra tá errada, tá? Então, por isso, essa letra A também está errada. De fato, essa palavra é oxítona. Porém, ela não é acentuada pela regra das paroxítonas. E também essa regra aqui de que todas as oxítonas são acentuadas, ela não existe. O que existe, na verdade, é todas as proparoxítonas é que são acentuadas. Essa é a regra das proparoxítonas. A regra das oxítonas fala o seguinte: oxítonas que terminam em A, E, O, as, es, os, el, ei, oi, els, eis, ois, em e ens, essas sim serão acentuadas, tá? Então, a regra das oxítonas é essa. Então, a letra A está errada. A letra E, os nomes próprios não obedecem à regra de acentuação. Pessoal, isso aqui não existe. Pelo amor de Deus. Já corta essa aqui de cara também. Então, por eliminação, sobra a letra D, de dado. Perfeito? E, de fato, pessoal, a regra que justifica a acentuação da palavra acaraú é a regra do hiato. E o que é que diz a regra do hiato? Vogais I ou U, tônicas, presentes em um hiato, isoladas ou acompanhadas da letra S. Se esses requisitos forem cumpridos, a palavra será acentuada. Então, veja, precisa ser vogal I ou U. Não pode ser A, não pode ser E, não pode ser O. Então, veja, a vogal envolvida aqui é a vogal U. Então, o primeiro requisito foi cumprido. Segundo requisito, tem que ser tônico. E veja que a tonicidade está nessa sílaba aqui que contém a vogal U, né? Perfeito. Segundo requisito, foi cumprido. Terceiro requisito, precisa estar isolada ou, no máximo, acompanhada da letra S. E, de fato, ela está isolada aqui. Ok. E precisa estar dentro de um hiato. Então, veja. Recapitulando aqui, o que é um hiato? Hiato é um tipo de encontro vocálico. Veja, existem os ditongos, os tritongos e os hiatos. São os três tipos de encontros vocálicos. O que é um ditongo? É quando acontece o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Perfeito? Já o tritongo, ele vai ocorrer quando houver uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Esse é o tritongo, tá? E o último tipo de encontro vocálico, que é o que nos interessa, que é o hiato, aí vai envolver duas vogais, não há semivogais envolvidas. Porém, o que é que acontece? Veja, aqui, acaraú, esse A é uma vogal. E o U também. Eles estão juntos, correto? Um é vizinho do outro. Porém, quando nós dividimos a palavra em sílabas, o A fica em uma sílaba e o U fica em outra. Então, isso é um hiato, tá? Então, veja, o U, ele está dentro de um hiato, ele é tônico, está isolado, mas também poderia estar acompanhado de S,
Então, nesse caso, ele vai ser acentuado pela regra do hiato, tá? Então, letra D, sem sombra de dúvidas, é o nosso gabarito. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham, de fato, aprendido aqui esses conceitos de português que foram revistos, né? Aprendidos e revisados em poucas questões. E eu espero que vocês também tenham interesse em acompanhar as próximas aulas gratuitas para o concurso dos Correios. Nós postaremos aqui pelo menos uma aula de resolução de questões da banca EBFC por semana, tá? Para que vocês cheguem aí na prova arrasando tudo, acertando tudo, tá? Então, mais uma vez, eu peço que vocês possam ajudar aqui o canal, deem joinha, se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações e, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto e força e honra.